A nossa vida cristã, ela é uma vida que é uma jornada, né? A gente usa muito essa palavra jornada, mas o que é uma jornada? É aquela história que é meio que que vai contando um trajeto, né? Os altos e baixos da vida, assim. E a caminhada cristã é isso. Tanto é que um dos livros mais famosos da literatura cristã é um livro chamado O Peregrino. Se você ainda não leu O Peregrino, você deixou de ler o segundo livro mais publicado no mundo depois da Bíblia. Chama O Peregrino, que fala justamente dessa jornada que a gente inicia no momento da nossa conversão, os nossos altos e baixos, até a gente chegar na nossa morada celestial, na nossa morada definitiva, né? O pastor Vicente deu uma esboçada aqui sobre a nossa morada final e disse que nós não estaríamos no céu. É verdade, a gente precisa entender que o céu vai ser inaugurado ao mesmo tempo para todo mundo. Mas quem morre com Deus está com Deus. Com Deus. Já experimenta da graça e da presença de Deus, né? Mas temos todo uns eventos futuros ainda aí para vivenciar até que o céu seja definitivamente inaugurado, né? E nessa caminhada, nessa jornada que nós iniciamos na conversão, nós vamos escolhendo os nossos caminhos. Às vezes escolhemos caminhos bons, às vezes escolhemos caminhos não tão bons assim, e é um alto e baixo, né? Às vezes eu estou me achando totalmente abençoado e abraçado por Deus. Às vezes eu estou lá no fundo do poço. E a vida do cristão, ela é assim, né? Mas eu preguei aqui sobre o Deus da montanha-russa, que é o Deus de José, né? José era preferido, caiu, foi odiado pelos irmãos e jogado no poço, depois foi vendido, depois foi assim, altos e baixos, até chegar lá como vice-governador do Egito e podendo abençoar, inclusive, a sua família e toda a sua nação. Nós escolhemos os nossos caminhos e me faz lembrar uma coisa interessante. A gente está na época agora de chuvas e há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eram umas 5 horas da tarde, e eu estava trabalhando. E eu trabalhava na cidade de Cotia, em São Paulo, na Grande São Paulo, no bairro chamado Granja Viana. Então, ali na Raposo Tavares. Então, na beira da rodovia, o escritório ficava assim, dando vistas para a rodovia, era alto, dava para ver longe. E a gente podia dizer que estava caindo o mundo aquele dia. Chovendo canivete. Né? Aquela chuva que você não acreditava. E uma coisa interessante é que um dos ornamentos do prédio que a gente usava lá para trabalhar era um catavento gigante. Era um catavento estilizado, tinha um design diferente, mas que ele ficava ali girando, não tinha função nenhuma a não ser enfeitar, mas aquilo parecia que ia desmontar, de tanto como o vento estava forte. E eu tinha um problema naquele dia. Eu precisava voltar para casa. Eu precisava voltar para casa. Eu estava distante da minha casa, mais ou menos 50 quilômetros. Eu precisava voltar para casa. E eu comecei a olhar o noticiário. Comecei a olhar lá a internet, para ver como é que estava a estrada, porque eu tinha 2 caminhos que eu costumava fazer. Ou eu pegava a Raposo Tavares até o final, né? Que ela é gentilmente apelidada de Raposo Travares. Tudo bem, cara? Espera aí que alguém vai te levar até a escolinha. Espera aí. Raposo Tavares até o final, ou eu entrava por dentro do bairro, pegava outra rodovia, que é a Regis Bittencourt, e também ia pela Regis Bittencourt até sair em Santo Amaro. Esses eram os 2 caminhos que eu sempre fazia, que eram os caminhos mais seguros. Que é aquele caminho que você não precisa entrar dentro dos bairros, né?
Porque entrar dentro de bairro que você não conhece é complicado. É muito complicado. São Paulo não é muito diferente do Rio de Janeiro nesse sentido, não. Então, comecei a olhar Taboão da Serra, que é o final dali da Regis, Taboão da Serra, alagado. Alagado, debaixo d'água. Certo? Taboão da Serra é uma região tão complicada que eles fizeram um piscinão gigante na área que alaga, e ainda assim alaga. Enche o piscinão e transborda. Né? Alagado, então, pela Regis não dá para ir. Vamos ver Raposo Tavares, mesma coisa. Região do Butantã alagada. Falei, vou ter que procurar um outro caminho no Waze. Aí eu comecei a procurar outros caminhos pelo Waze. E o Waze começou a me dar ali pelo GPS algumas alternativas de caminho. Eu olhava assim, porque quando o caminho ele é um caminho bom, normalmente ele é assim, né? Assim, assim. Quando o caminho é ruim, você olha no GPS e está assim, né? Já sabe que você vai pelo meio do bairro e você não sabe o que vai encontrar. Quando você vai para um bairro que você não sabe o que você vai encontrar, o que você pode achar num dia desse de tormenta, de chuva? Você pode achar uma árvore derrubada. Você pode achar um poste derrubado. O GPS pode te jogar dentro de uma favela. Pode acontecer de tudo, absolutamente de tudo. E eu tinha um problema para resolver. Eu precisava chegar na minha casa. E eu tinha que escolher um daqueles caminhos para poder chegar em casa. Bom, moral da história, a gente foi ali por dentro do bairro e foi costurando até 2h30 depois chegar em casa. Mas isso me faz pensar sobre a nossa jornada, os nossos caminhos até a nossa morada definitiva, pastor Vicente. Muitas vezes nós vamos por um caminho que a gente conhece. Outras vezes a gente se aventura por um caminho que a gente não conhece. E aí a gente está à mercê de toda sorte. Coisas boas e coisas ruins. Né? Eu queria ler Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Tem caminhos que você olha e você fala, não, esse caminho ele é perigoso, ele não parece certo para mim, eu não vou por aí. Há outras situações que você olha e fala, não, esse caminho parece perfeito, eu vou por ele. Só que aqui em Provérbios, nesse livro de sabedoria, ele está nos alertando que existem caminhos que nos enganam. Que a gente olha, imagina que é um caminho bom, mas não é um caminho perfeito. Não é um caminho que vai nos levar com segurança. Tem um ditado que os antigos falam, que é o seguinte, que o caminho mais curto, vocês conhecem esse? O caminho mais curto é o caminho que a gente conhece. O caminho mais curto é aquele que você conhece. Você já sabe os perigos, você já sabe se tem curva, você já sabe se tem buraco. E você sabe onde começa e onde termina. E tem um outro ditado dos antigos que diz assim, e o caminho mais seguro é aquele que o caminhoneiro te aconselha a fazer. Né? O paralelo desse último aqui é onde comer na estrada. Né? Onde que você come na estrada? Onde tiver muito caminhoneiro, né? Se tiver muito caminhoneiro, é sinal que a comida é boa e não é tão cara. E o mesmo se aplica à estrada. Você quer alguém para te aconselhar por onde ir? Pergunta para um caminhoneiro. Alguém que faz o trecho todo dia, toda semana. Né? Então, meus amados, no mundo espiritual é desse jeito também. Nós temos caminhos a serem escolhidos, caminhos que vão nos levar com segurança e outros caminhos que não vão nos levar com segurança. E a gente precisa entender que a escolha é nossa. A gente faz a escolha. Né?
Mas é importante. Provérbios 11, 14 vai continuar falando mais ou menos isso, dizendo o seguinte: sem diretrizes, ou seja, sem direção, Provérbios 11, 14, sem diretrizes ou sem direção, a nação cai. O que a salva é ter muitos conselheiros. Ok? Sem direção correta, sem um caminho correto, sem uma estrada segura a seguir, uma nação inteira pode cair. Então, o prudente é você ter bons conselheiros. Pessoas para dizer: olha, eu conheço isso aí. Eu conheço essa região. Eu sei que caminho você deve pegar, eu sei que caminho você não deve pegar. Vai por aqui. Lá em casa eu tenho dois exemplos, né? Eu tenho a Isabela e o Eduardo. A Isabela é assim, você fala: Isa, faz ABC. Ela vai e faz ABC. Aí você fala: Eduardo, faz ABC. Ele faz C, A, B. Quer fazer do jeito dele. É o jeito dele. Já é a personalidade do Dudu, assim. E eu percebo que a gente é mais ou menos assim às vezes. Às vezes tem um conselheiro que fala para a gente assim: olha, faz desse jeito não, faz assim que é melhor. A gente fala: do meu jeito. Eu sei o que eu estou fazendo. Né? Ou eu vou fazer do meu jeito, quero ver se vai dar certo. Né? Meus amados, tem dois grandes professores na vida. Dois grandes professores na vida. Um deles é a sabedoria. E o outro são as consequências. E esses dois professores, eles são muito diferentes. Um deles, que é a sabedoria, ele quer que você não sofra para aprender. Você aprende antes para não sofrer depois. Isso é sabedoria ensinando. Certo? Você aprende antes para não sofrer depois. Só que as consequências também é um professor muito conhecido nosso. Só que a consequência trabalha diferente, né? A gente sofre primeiro para aprender. E qual que é o mais sábio? Obviamente, sabedoria. Né? Então nós vamos ler sobre um sábio de Deus dando conselhos sobre os caminhos. E nós vamos ler o Salmo 1, que é um salmo muito conhecido dos irmãos. Salmo 1, que vai dizer o seguinte: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá o fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. Porque isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Caminhos. E aqui no salmista, né, a gente não sabe exatamente quem escreveu esse salmo, não parece ser um salmo de Davi, tá? Você não sabe exatamente quem escreveu. Ele apresenta alguns conselhos sobre os caminhos que a gente deve seguir. E o primeiro conselho, que está lá no versículo 1, é justamente um conselho no que diz respeito a um alerta de qual caminho eu não devo seguir. Então, se existem opções de caminho, o salmista aqui ele começa já alertando aquele caminho que eu não devo seguir, que eu não devo pegar esse caminho. Então ele diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Tem uma coisa aqui, dentro desse pequeno versículo, que é bastante interessante e tem a ver com sabedoria. O que o salmista está dizendo aqui? Pelo simples fato de você evitar
o caminho errado, você já é feliz. Olha o que o texto diz, né? Como é feliz aquele que não segue, não imita, não se assenta. Então, esse primeiro conselho aqui do caminho certo a seguir é um conselho óbvio. Ele está dizendo o seguinte: olha, o simples fato de você ficar fora do caminho errado, você já é feliz. Percebe? Só de evitar o erro, eu já sou feliz, como diz o salmista aqui. Só de evitar. Como diz os jovens, aí só de sair fora disso aí. Né? Você já é feliz, você já vai ter uma vida abençoada. Né? Só que o que acontece? As pessoas imaginam que a felicidade, ela tem diretamente ligação com o esforço. Então, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que trabalhar? O que eu tenho que me esforçar? O que eu tenho que aprender? E o salmista aqui, na sabedoria dele, ele está dizendo, olha, o primeiro passo para você ser feliz é você não fazer o que é errado. Percebe que ele ainda não está nem falando para você fazer o que é certo. O simples fato de você não pegar o caminho errado, você já é feliz. Meus amados, é difícil, porque muitas vezes a gente quer tentar alguma coisa, né? A gente quer arriscar alguma coisa. E eu queria fazer uma pergunta para você. Alguma vez, numa viagem longa aí com a família, de carro, você já errou a entrada e passou direto? Alguma vez já aconteceu com você? Você vai indo aqui, ó, distraído, coloca um som, começa a cantar alto lá, aquilo que parecia impossível, e vai. E fica impossível mesmo, passa direto da entrada. Já aconteceu com você? Passar direto? E aí, quando você percebe, não tem retorno. O retorno, ó, e não vem retorno. E não vem retorno. E não vem retorno. A impressão que eu tenho desse alerta do salmista aqui, quando ele usa essas palavras, não segue, não imita, não se assenta, é parecido com essa situação de você errar a entrada. Porque quando você erra a entrada do caminho certo e começa a ir pelo caminho errado, primeiro você vai ter que seguir em frente. Por isso que é sábio quem não erra o caminho, quem não vai pelo caminho errado. Porque quando você entrou no caminho errado, você está seguindo. Vai ter que seguir em frente. Não vai dar para dar ré na rodovia. Se você for carioca, né? Não dá para dar ré na rodovia. Você continua em frente. Só que, de repente, olha só, você está seguindo em frente, e quando você percebe, está demorando o retorno, você já começa, de repente o caminho é esse mesmo, tem outra entrada lá na frente. Você estava indo para Jerusalém, daqui a pouco está nos quintos lá, com o capiroto. Tá. Então, existe uma tendência de quando a gente entra no caminho errado, a gente vai se conformando com aquilo. Então, é por isso que o salmista dá esse conselho, olha, não entra no caminho errado. Não segue esse caminho. Não imite quem vai por esse caminho. Não tenha prazer de estar nesse caminho. Porque é um caminho difícil de voltar, gente. Existem caminhos que são muito difíceis de voltar. E vocês conseguem até me ajudar a fazer uma lista aqui. Ó. Eu comecei a lista. É fácil voltar de um caminho de drogas, de vício? Não. É fácil voltar de um caminho de impureza e pecados intencionais? Não. Você vai se afundando cada vez mais. É fácil voltar de um caminho de brigas, atritos e conflitos familiares? Para consertar briga dentro de família, gente, precisa de muita terapia. Precisa de muita graça de Deus, porque parece que vai ficando cada vez pior. Quanto mais você mexe, mais cheiroso fica. Tem caminho que é muito difícil voltar, então é melhor não passar por ele. O caminho do esfriamento espiritual.
Quando você está frio espiritualmente, você não consegue orar. Vai ficando mais difícil, vocês estão entendendo? Então é sábio quem não entra no caminho errado. É só não entrar no caminho errado, é passivo. Fica quieto aqui, ó, parado, que você já está sendo feliz. É o conselho do salmista. Não entra pelo caminho errado. Né? E, então, simplesmente, você se contentar e não errar o caminho, você já é feliz, segundo o salmista. Mas no versículo 2 tem outro conselho lá, sobre o caminho que a gente deve seguir. E o versículo 2 vai dizer o seguinte: ao contrário, né? A sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e noite. Dia e noite. Chama a minha atenção a palavra satisfação. Satisfação é uma coisa muito complicada. Porque a satisfação, ela é subjetiva. Eu pergunto para alguém sobre o almoço, você aceita mais um pouquinho? A pessoa fala, não, estou satisfeito. E você olha para o prato da pessoa e fala, não, você nem pôs comida aí, você sujou o prato. Então não é possível que você esteja satisfeito. Não, eu estou satisfeito. Aí tem outra pessoa que se esconde atrás do prato. Hã? Ó, vocês podem parar de fazer mau testemunho do Wagner. Wagner não come tanto assim. Então a pessoa se esconde atrás do prato. Viu, Marcão? Conhece gente assim? Conhece? Aí você pergunta para ele, e aí, está satisfeito? Estava gostoso, mas caberia mais um pouquinho. Satisfação é algo subjetivo. Tem gente que tem muito e é insatisfeito. E tem gente que tem pouco e é feliz, é satisfeito com o que tem. Satisfação é uma coisa super subjetiva. E qual que é o conselho aqui do salmista? Tenha satisfação no caminho do Senhor, na lei do Senhor, nas diretrizes do Senhor. Aceite aquilo como bom para você. Por que tem que ter essa ênfase aqui? Porque as pessoas, de um modo geral, elas querem experimentar outros caminhos. Né? Elas querem experimentar outros caminhos. Então, não são raras as vezes que a pessoa, às vezes, ela vem de uma família crente, cristãos, cresce na igreja, chega ali na época da adolescência, a cabeça vira. Sei o que acontece na adolescência que dá essas reviravoltas, a pessoa se desvia. E ela vai lá experimentar o que ela acha que é certo. Até ela quebrar a cabeça e pelo professor das consequências, professor das consequências, nessa hora ele cobra uma mensalidade cara, viu? Aí ele quer experimentar, ele quer ver se não tem nada melhor do que aquilo que estão aconselhando ele. Não tem satisfação. E é importante que a gente tenha satisfação, né? Tenha satisfação nos caminhos do Senhor, na lei do Senhor, naquilo que Ele tem para a gente. Uma outra coisa interessante sobre você não ouvir o conselho e ir procurando outros caminhos assim, é porque se você está sempre experimentando um caminho novo, você não conhece caminho nenhum. Certo? Se todo dia você sai de Pouso Alegre e vai... É que é difícil dar esse exemplo, porque você basicamente tem um caminho só. Mas em São Paulo, por exemplo, que é uma cidade muito grande, você sai da Zona Sul e vai para a Zona Leste. Sai da Zona Sul e vai para a Zona Leste. Você tem 1000 possibilidades de caminhos. Você pode ir pela 23 de Maio, você pode ir pelo ABC, você pode ir por dentro, vai fazendo 1000 caminhos ali. Ok? Se cada dia você tentar um caminho diferente, o que vai acontecer? Você não conhece nenhum. Sempre vai ser uma surpresa para você o caminho. Então é importante que a gente entenda que existe um caminho certo em Deus, e nesse caminho precisa haver satisfação. Eu preciso estar satisfeito em Deus. Eu preciso crer que aquilo é o melhor para mim. Preciso acreditar. Né? Porque eu só vou seguir no caminho do Senhor com firmeza se eu acreditar que aquilo é o melhor para mim.
Se eu não acreditar, eu vou estar sempre tentando dar uma forcinha para Deus e procurando um caminho diferente. A gente precisa ter satisfação no Senhor. Eu preciso pensar assim: Deus me basta. Eu sou completo em Deus. Deus é completo para mim. Então, o caminho que Ele tem para mim é o melhor. Então, um homem sábio precisa entender que novidades não necessariamente são boas. Eu não posso substituir algo antigo que funciona por algo novo que não funciona. Eu preciso entender que, às vezes, na simplicidade do caminho de Deus, eu tenho um caminho perfeito. Na simplicidade ali. Só que outra coisa que chama atenção no texto tão pequenininho, é a palavra, é o verbo meditar, né? Ao contrário, a sua satisfação está no caminho do Senhor, na lei do Senhor, e nessa lei, medita, dia e noite. Esse meditar aqui, vocês obviamente entendem que não é aquela meditação transcendental, né? Entendem que não é isso. Aquela meditação que o cara pega um tapetinho, põe em cima da grama, senta com a perninha cruzada, apoia a mão na perna assim e fica... Isso. Hã? Se for um budista, vai ficar... O cara está mastigando. Não é isso que a gente está falando aqui, não é essa meditação. Porque essa meditação é o quê? É um esvaziar de mente. Então, eles pregam o quê? Que você se concentra lá para esvaziar a sua mente. Só que a meditação na lei do Senhor é exatamente o contrário disso. É você permitir que dentro da sua mente o caminho do Senhor faça sentido. Quando você analisa, quando você pensa, quando você reflete sobre as coisas do Senhor, você está buscando com que a sua mente seja alimentada pelas verdades do Senhor. Então, esse meditar é um encher-se de Deus e das coisas de Deus. Então, eu tenho satisfação no caminho do Senhor, e além de ter satisfação nesse caminho, eu fico pensando sobre esse caminho, sobre essas leis do Senhor, e entendendo, colocando dentro da minha mente, do meu coração, como elas podem ser boas para mim. Deixa eu abrir um parênteses aqui para você. Um dos maiores erros de pastores, de um modo geral, é que eles preparam e leem textos pensando sempre assim: será que esse texto vai ser bom para alimentar a igreja? Será que esse texto vai ser bênção na vida da igreja? Será que esse texto aqui vai abençoar os irmãos? E esse é um grande erro, porque um pastor que tem o mínimo de responsabilidade, quando ele lê um texto, ele tem que fazer a primeira pergunta que ele faz para o texto é o seguinte: o que esse texto vai mudar na minha vida? E sobre esse meditar nos caminhos do Senhor, na vida de cada irmão é o mesmo desafio. A gente não pode pensar na lei de Deus e como essa lei serve para o outro. Eu estou lendo esse versículo aqui, esse aqui, ó, se encaixa exatamente no que o Eduardo está vivendo. A lei de Deus aqui se encaixa perfeitamente no que o Lucas está vivendo. Essa lei do Senhor aqui, esse mandamento de Deus, cai igual uma luva para o Simão. Quando eu começo a meditar na lei do Senhor, eu preciso meditar da seguinte maneira: como essa lei vai mudar a minha vida, o meu ser, a minha experiência com Deus, né? Ricardo, GPS falha? Mas te manda para caminho torto aí, errado? Manda. GPS falha, Vicente? Falha? GPS falha. GPS falha, mas EP não falha. Vocês conhecem EP? EP é Espírito Santo. Errei. ES. ES. ES não falha. Eu falho. E falho bastante.
Eu fico pensando assim, quando às vezes eu vou assistir as minhas pregações e eu penso assim, meu Deus, o que esse pessoal pensa de mim, né? Porque eu erro palavra, eu erro verbo, eu me engano aqui com as coisas às vezes. Acho que pelo menos a mensagem de que o pastor é tão necessitado de Deus quanto cada um de nós, qualquer pessoa, essa mensagem eu consigo passar, né? Versículo 3, leiam lá comigo. Então, ele vai nos mostrar as vantagens de você estar no caminho certo, nesse caminho que traz segurança, que traz prosperidade, né? Versículo 3, é como a árvore plantada à beira de águas correntes. Dá o fruto no tempo certo, as folhas não murcham, e tudo quanto faz, prospera, né? Quando você vai fazer uma viagem, o que você quer numa viagem? Você quer chegar no tempo que você programou. Sim, você programou uma viagem de 5 horas, você quer chegar em 5 horas, né? Você quer que nenhum pneu do carro fure. Você quer que o carro não dê defeito. Você não quer ser parado em blitz. Não que você estava devendo alguma coisa que atrasa a sua viagem. Não quer ser parado em blitz. Não é isso? Você quer que o sem parar funcione, você não tem que parar nem para pagar pedágio. Você quer uma viagem tranquila. E o que o salmista está dizendo aqui? Que quando nós estamos no caminho certo, esse caminho nos traz vantagem. Tem resultado estar no caminho certo do Senhor. Né? Quando, não é só evitar o caminho errado, mas quando a gente está no caminho certo, tem vantagem. Deus nos abençoa pela nossa obediência. Né? A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. O que isso significa? Significa que Deus se agrada muito mais do obediente do que do religioso. Existe uma graça de Deus sobre aquelas pessoas que obedecem, aquelas que não estão sempre vivendo em desobediência. E a promessa que é feita aqui, o salmista usa a palavra prosperidade. E prosperidade é uma palavra que tem sido muito mal utilizada ultimamente. Porque prosperidade não diz respeito apenas a dinheiro. Prosperidade vai muito além disso. Muito mais. Né? A sabedoria popular diz assim, ó, você já viu, final de ano, a pessoa diz para você assim, saúde, paz e o resto a gente corre atrás. Já viram isso aí? O que a pessoa está dizendo? Que mesmo que você não tenha dinheiro, mas se você tiver saúde e tranquilidade na tua vida, você trabalha. Gente, a coisa mais triste, uma das coisas mais tristes que eu vejo, é um pai de família trabalhador. Sabe aqueles caras que gostam de trabalhar, sabe? Tem prazer de trabalhar. E o camarada fica doente e não consegue trabalhar. É muito triste. Porque ele não é preguiça, é limitação. Então, a prosperidade, ela não começa no dinheiro. A prosperidade começa na saúde. Começa na paz dentro de casa. Em relacionamentos frutíferos que te joga para cima e não para baixo. A prosperidade do Senhor, ela abrange toda a nossa vida. Então, quando a gente diz que aquele que vai no caminho do Senhor se estabelece a sua vida no trilho do Senhor ali, caminhando segundo a vontade do Senhor, ele é próspero, o que a gente está dizendo? Que Deus vai olhar a tua vida em todos os setores, em todas as áreas da sua vida. A prosperidade, ela vai muito além de dinheiro, né? Então, existe vantagem em você estar no caminho do Senhor, em você trilhar o caminho do Senhor. Tem uma outra coisa que a sabedoria popular diz, que é assim, o melhor presente é a presença. Já viram isso? Ah, vai lá no meu aniversário. A pessoa responde, mas eu não tenho nem um dinheirinho para te dar um presente. Não, o melhor presente que você pode me dar é a sua presença. Já viram isso? Seus hipócritas. Todo mundo quer presente. Brincadeira. Mas é verdade, gente. Porque é o seguinte, ó, se alguém vai na sua festa de aniversário e te dá um sapato de presente, daqui a pouco esse sapato ele fica velho. Certo? Alguém vai na sua festa de aniversário, te dá uma camiseta de presente. Daqui a pouco ela fica velha.
Agora alguém vai na tua festa de aniversário te dá um abraço, ri junto com você, você se diverte, passa momentos ali que você vai lembrar durante anos. O que vale mais a pena, a presença ou o presente? Então, apesar de que existe uma promessa de Deus, que nós seremos prósperos em todas as áreas, quando nós estivermos no caminho dele, o melhor de tudo desse caminho não é o presente que ele nos dá, é a própria presença dele na nossa vida. Vocês entendem? Quando eu estou no caminho com ele, a presença dele precisa me valer. Já vale, sabe? E para terminar, gente, os versículos 4 e 6, tem um alerta aqui sobre as consequências daqueles que não seguem o caminho do Senhor. Versículo 4 e 6, a gente vai ler o seguinte: não é o caso dos ímpios, pois são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então, se existe você já é feliz de não entrar no caminho errado, quem está no caminho errado, além de estar sofrendo as dores do caminho errado, tem um final esse caminho. E aqui o salmista, ele fala de um assunto que não é lá muito agradável, porque é uma notícia dura de você dar para a pessoa. Porque existe uma verdade na Bíblia, que existem caminhos, como diz Provérbios, que aos olhos do homem parece ser, mas seu fim é um caminho de morte. Quando eu não estou no caminho do Senhor, eu preciso entender que o final desse caminho não é o céu. O final desse caminho não é os braços do Pai. O final desse caminho não é a Nova Jerusalém. O final desse caminho é o inferno. E eu preciso ter consciência disso. Por mais dura que seja essa palavra, é uma realidade. E nós não podemos ignorar essa realidade, de que quando nós insistimos no caminho errado, nós precisamos entender que esse caminho tem um final. É engraçado que as pessoas insistem no caminho longe do Senhor, normalmente por vaidade, por ego, né? Sentir que são melhores, mais inteligentes, mais importantes, enfim. Por amar mais a sua satisfação pessoal do que Deus, e por rebeldia, né? Só que essa vaidade, essa rebeldia vai fazer com que esse caminho seja cada vez mais perigoso e mais perigoso. E Satanás, a Bíblia nos alerta dizendo, olha, o caminho que conduz à perdição, ele vai ficando largo, ele vai ficando espaçoso, ele vai ficando fácil. E a pessoa não vai percebendo que está indo cada vez mais rápido para a perdição. Uma vez me perguntaram assim, pastor, por que existe tanta maldade? Por que Deus permite ainda o mal? Né? Por que Deus já não destruiu Satanás de uma vez? Acabar com todo o mal do mundo? Aí eu falei, misericórdia, irmão. Se Deus acabar com todo o mal do mundo, vai acabar com a gente. Porque a gente é mal. Né? A gente é fruto da misericórdia de Deus, mas no fundo a gente é mal. Salmo 37, 5. A gente vai ler o seguinte: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e ele agirá. Entrega a tua vontade ao Senhor, confia nele, ele agirá. Entrega os teus desejos, os teus sonhos para o Senhor, confia nele, ele vai agir. Né? Muitas vezes a gente não está no caminho perfeito do Senhor, e quem mais atrapalha é a gente mesmo, as nossas convicções. É igual a igreja, gente. Né? Alguém vira e fala assim, estou procurando uma igreja boa.
estou procurando uma igreja boa, e a pessoa não para em igreja nenhuma. Já perceberam? Por quê? Porque a pessoa está procurando o seu próprio caminho. Não quer se submeter a caminho nenhum. Né? Pastor, eu estou procurando uma igreja boa, perfeita. Meu irmão, se você achar, deixa ela quieta lá, não vai atrapalhar. Né? Não atrapalha, o que está bom. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E ele agirá. Ele vai fazer não só apenas aquilo que você deseja, mas ele vai fazer aquilo que você precisa. Não há lugar melhor que o lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde